Como está o seu planejamento tributário para 2017? Você já fez as contas? É para ajudar com essas questões que eu recebo agora nos estúdios da TV+, a doutora Andréa Giuliani, da Giuliani Advogados, que acabou de falar para a gente aqui que vai desmistificar toda essa dificuldade aí do planejamento tributário. É isso mesmo, doutora? Seja bem-vinda, uma boa noite. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. É isso mesmo que você disse. Nós já viemos aqui em algumas oportunidades conversar sobre os empresários, dizendo a importância do planejamento tributário, especificamente nessa parte do ano, em que as empresas começam a visualizar o que aconteceram nesse ano e planejam, através do planejamento estratégico, o próximo exercício. Mas planejamento tributário parece uma coisa assim muito difícil, complexa, cara, e as pessoas acabam deixando isso de lado por desconhecimento. E o que é esse tal do planejamento tributário que tantas pessoas dizem que é tão importante? É simplesmente verificar aquilo que as empresas pagaram de impostos, tributos no ano corrente. Por exemplo, quais foram os impostos que eu paguei? Eu paguei esses impostos de maneira correta, inteligente ou não? Porque no Brasil existem 3 opções de regimes tributários que as empresas podem optar: o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. A opção errada de um regime tributário ou outro tem uma significância absurda na conta do final do ano das empresas. Então, o que é o planejamento? É simplesmente analisar qual foi o faturamento da empresa, ou seja, a venda dos bens e serviços que a empresa teve e quais foram as despesas que a empresa teve. São esses 2 dados básicos que são necessários para se analisar se o regime tributário adotado no ano foi bom ou não e qual é o próximo regime que vai ser tributado no ano que vem, de acordo com o faturamento e as despesas. Com esses 2 dados, já são básicos para começar a fazer esse planejamento e identificar qual é o melhor regime tributário necessário. Eu acho que especificou, deu uma clareada. Muito claro, muito melhor, doutora. Agora, qual é o momento ideal em que as empresas devem começar esse planejamento? Então, a época exata para a gente decidir qual é o regime tributário é no último dia de abril. Então, fica difícil você começar a querer fazer essa questão em abril. Então, por isso que a gente começa a falar para as pessoas já começarem a procurar os contadores ou os advogados tributaristas para analisar todo o faturamento da empresa do ano anterior e as despesas e projetar qual vai ser o seu faturamento e as suas despesas no ano seguinte. Então, a gente começa a falar que o momento ideal seria agora já no finalzinho do ano, que as pessoas começam a planejar o ano que vem. Então, esse é o momento ideal para não chegar lá em cima na hora em abril. E também é muito importante comparar e verificar qual o melhor tipo, né, doutora? Sim, que como eu realmente acabei de dizer, nós temos 3 tipos: o lucro real, o lucro presumido e o simples. Qual é a diferença básica dos 3? O lucro presumido, como o próprio nome diz, ele presume que uma parcela do seu faturamento é um lucro. Então, olha como isso pode ficar caro. A maioria das prestadoras de serviço, por exemplo, elas têm uma tributação de 32%, ou seja, o governo entende que 32% do seu faturamento é lucro. E 32% de margem de lucro é muito alta. Então, às vezes, as empresas têm uma margem de 10%, 15% de lucro. Então, você está pagando sobre uma tributação de 32%, é muito maior que o seu lucro real. Então, nesse caso, valeria a pena de fazer as contas para verificar se essa empresa, esse regime tributário do lucro real, seria mais vantajoso. Porque no lucro real, ele realmente vai abater quais são o seu faturamento, vai deduzir todas as despesas e o que sobrar é o que você vai tributar de lucro, se tiver lucro. Porque às vezes tem muitas empresas que acabam passando por um período de crise, por exemplo, e tiveram muitas despesas e faturamento pequeno. Então, essa conta é negativa. Se a conta é negativa, você não tem o que pagar impostos. Então, claro, faz muita diferença. Se você tivesse presumido o seu lucro, não importa as despesas, você vai tributar só sobre o seu faturamento em 32%. Imagina, no período de crise, você já caiu o seu faturamento, as despesas aumentaram muito e você ainda tem que presumir um lucro desse, fica realmente inviável. E é uma das grandes causas de quebra das empresas, justamente a opção do lucro do regime tributário inadequado.
Perfeito, doutora. Então fica aí a dica da doutora Andréa Giuliani, da Giuliani Advogados, para todos os empresários. Muito obrigada, doutora, pela sua participação e uma boa noite. Obrigada, espero ter sido clara e ter desmistificado um pouquinho dessa questão de planejamento tributário complexo, cheio de dúvidas e uma coisa cara, uma coisa simples que tem uma economia muito grande. Eu que agradeço a oportunidade.